Hoje é dia 16, hoje é quinta-feira, esse é o seu devocional Esperança Diária e nós hoje vamos olhar um texto que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, que diz a Escritura: Abraão, ele creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Talvez no seu texto diz assim, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo, o autor aqui da carta aos Romanos, ele está argumentando contra a ideia de que a justiça perante Deus poderia ser alcançada por meio da obediência da lei de Moisés. Ele usa então o exemplo de Abraão, uma figura central no Antigo Testamento, para demonstrar que a justificação sempre foi pela fé. É por isso que ele diz: Abraão creu em Deus. A fé de Abraão não era simplesmente acreditar na existência de Deus, mas confiar plenamente nas suas promessas. Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa, uma terra, e mesmo quando ele e a sua esposa ainda eram idosos e sem filhos, Abraão escolheu acreditar na palavra de Deus, mesmo diante de todas as impossibilidades. Isso lhe foi imputado, creditado. A palavra imputado ou creditado significa atribuído. A justiça de Abraão não veio pelas obras, as suas próprias obras, os seus próprios méritos. Isso foi um presente de Deus, creditado para sua conta por causa da fé. Em outras palavras, Deus declarou Abraão justo porque ele não era perfeito. Ele cria em Deus. Nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas devemos crer em Deus. Portanto, querido, a fé é o fundamento da nossa justificação. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós também seremos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Não são as nossas obras, não é o nosso esforço que nos torna justos, puros diante de Deus, mas sim a nossa fé. É por isso que lá em Efésios 2, 8 ao 9, vai reforçar essa ideia dizendo que foi pela graça que nós fomos salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Foi a fé, graça, presente de Deus. A fé é uma resposta à graça de Deus. Abraão mostrou fé e essa fé de Abraão foi uma resposta à iniciativa de Deus na sua vida. Deus o chamou, Deus fez a ele promessas e da mesma forma a nossa fé é uma resposta hoje à graça que Jesus nos dá, nos oferece, dá a cada um de nós. Ele nos amou primeiro, ele se entregou por nós na cruz. Portanto, a fé é uma resposta à graça que Deus nos oferece através de Jesus. E a fé implica o quê? A confiança e a entrega. A fé de Abraão não era uma fé passiva. Ele confiou em Deus. Ele deixou a sua terra natal. Ele foi para um lugar desconhecido. Ele confiou em Deus. E a nossa fé também deve fazer a gente ter essas atitudes, essas ações. Não é só dizer eu confio em Deus e fica parado esperando que tudo aconteça. Não, nossa fé também nos deve levar a confiar em Deus, a entregar a nossa vontade nas mãos dele. Mesmo quando nós não entendemos os seus planos, nós vamos obedecer, nós vamos segui-lo. E essa justiça é um presente gratuito de Deus. A justiça não é algo que podemos conquistar pelos nossos próprios esforços, mas é um presente que recebemos da fé em Jesus. É por isso que Romanos 3:22 diz que essa justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, para todos aqueles que nele creem. Não há distinção. Quais são as áreas da sua vida que você precisa depositar mais fé em Deus, confiar mais? Deus abençoe a sua vida.